Boa noite, pessoas. Coloquei um glitterzinho pra ver vocês hoje. E aí? Gostaram do meu look? Green? Então, vamos começar. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Então, essa é uma passagem bíblica, né, que fala sobre visões, sobre sonhos, e é justamente o tema de hoje, do vídeo de hoje. Então, eu quero contar para vocês sobre as minhas experiências, né, de desdobramento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema, desdobramento. Desdobramentos são sonhos lúcidos, né, quando você sai do seu corpo, porque na verdade nós não somos esse corpo. Nós temos um espírito que está acoplado a esse corpo, ligado por centros de energias, que são os chakras, né? Então, toda noite, esses chakras, eles se afrouxam e a gente se separa do corpo. E aí, isso também é um processo muito similar à morte, só que a morte acontece o quê? O corte dos cordões energéticos, né? Porque quando o espírito se afasta, fica ainda interligado ao corpo por cordões energéticos. E quando a gente morre, esses cordões eles são cortados, né? Isso são feitos por equipes espirituais. Sim, mas voltando ao assunto do desdobramento, que é você sair do corpo. Muitas pessoas têm essa capacidade, né? Inclusive uma questão que as pessoas chamam de paralisia do sono, na verdade está envolvida com essa questão do desdobramento. Tipo assim, antigamente eu tinha muito paralisia do sono. É porque você fica naquele entre sai e não sai do corpo, sabe? Então você não sabe se está fora do corpo ou se você ainda está no corpo e você fica ali paralisado. É mais ou menos aí a situação. Mas é um início de desdobramento isso. Entre 2014 e 2015, que eu já falei até num vídeo passado, eu tive um momento de despertar espiritual. Que aí eu comecei a ter muitos sonhos lúcidos e sonhos lúcidos muito intensos, né? Nessa época eu já estudava a espiritualidade, mas como eu estava em desequilíbrio, eu não acreditava muito nos meus sonhos, apesar de serem muito intensos. Eu ficava desconfiando que poderia ser criação da minha mente, que não era real e tal. Mas teve um dia que foi a confirmação para mim de que... Olha meus glitters. Desculpa, me distrai, gente. Que foi a confirmação pra mim que era real tudo aquilo que eu tava sonhando, né? Porque, inclusive, eu acordava com sensações físicas muito intensas daquilo que acontecia no desdobramento. E aí a experiência foi mais ou menos assim. Do nada, eu tava assim, isso desdobrado, né? E do nada eu tava tipo num restaurante, só que era um restaurante totalmente vazio. Várias cadeiras vazias e tal, mesas. E aí eu olhava e via que na frente do restaurante era todo de vidro, assim. Aí eu saí, eu disse assim, eu vou olhar, eu pensei, né? Vou olhar o nome da frente do restaurante pra ver onde é que eu tô. Que lugar é esse? Quando eu cheguei na frente do restaurante, eu vi uma bandeira com as cores vermelho, branco e azul. Não sei se era exatamente essa ordem. E um nome vermelho escrito The Pit, né? Que é o poço, é o fosso, sei lá. E aí eu pensei, The Pit é inglês, mas vermelho, azul e branco pode ser a bandeira da França, mas como é inglês, então não deve ser, né? Então deve ser nos Estados Unidos. E aí, nesse desdobramento, depois, né, aconteceu, eu vi algumas pessoas do lado de fora desse restaurante, enfim, coisas aleatórias que aconteceram, mas isso não vem ao caso. Só que logo depois eu acordei, né, voltei pro corpo e fiquei com isso na cabeça. Aí no outro dia, né, porque eu voltei a dormir e tal, aí no outro dia eu fui pesquisar. Bandeira azul, branca e vermelha, Estados Unidos, porque veio essa intuição, que era em inglês, o nome, né? E aí achei Carolina do Norte. A bandeira da Carolina do Norte dos Estados Unidos é essas cores. E aí eu pesquisei The Pit, que era o nome do restaurante, mais Carolina do Norte. Para minha surpresa, exatamente igual ao meu sonho que eu vi.
no desdobramento. E aí você me pergunta, já foi nesse lugar? Já vi esse lugar? Não, é um lugar totalmente aleatório na Carolina do Norte, né? Tipo assim, quais são as chances? E aí eu vou colocar a foto para vocês verem. E aí foi tipo a confirmação de que esses meus sonhos eram reais, né? Enfim, muita dureza aqui pra acreditar numa coisa. Porque toda noite sonhando com muita coisa, muito babado acontecendo. E era sonho atrás de sonho, muito intenso. Eu tava surtando nessa época. Porque era bem intenso. Inclusive, era uma época que eu não cuidava muito, assim, da minha espiritualidade. E, assim, então eu vi muitos obsessores, né? Tipo, teve um dia também que eu fui, tipo, dormir de rede. Juro pra vocês, a rede balançou. Tipo, balançando, né? Eu acordei com ela balançando. E tinha tipo um espírito balançando a rede pra mim. E não era um espírito legal, ele era todo escuro, assim, sabe? Ele tava querendo me assustar. E nessa época eu realmente tinha medo. Hoje eu não tenho mais, porque já aprendi a lidar com isso, sabe? Já aprendi a lidar com esses espíritos. E aí, depois, gente, foi só coisa boa. Tipo assim, claro, teve os dias ruins, porque inclusive, se você vai dormir sem se preparar energeticamente, com pensamentos negativos, você vai ter um desdobramento péssimo, né? Você vai para lugares ruins. Mas se você prepara, se você estuda, se você se conecta com coisas legais, seus desdobramentos vão ser incríveis. E é nessa parte que eu quero chegar. Nós temos essa ferramenta incrível à nossa disposição, que é totalmente é, esquecida, né? Tipo assim, a gente prefere, por exemplo, assistir um filme na TV. Mas imagina viver esse filme. Você pode viver esse filme. Tipo, você pode dormir, você pode se desdobrar e ir para locais fantásticos, né? Um dia que, assim, eu amei que isso aconteceu comigo, assim, que eu fiquei, tipo, fascinado, ter ainda vívido essa memória na minha mente. Foi um dia que eu creio que seja a Atlântida, né? Na minha cabeça é Atlântida. Mas não vi nome Atlântida, também ninguém me disse isso é Atlântida. Mas o sonho foi mais ou menos assim. Eu tava, tipo, dentro do mar. E, inclusive, é uma coisa engraçada que no, tipo, desdobrado, sei lá, você ganha outras habilidades, né? E eu conseguia respirar dentro d'água. É bem estranho respirar dentro d'água. Tipo, a sensação é que você realmente tá meio que sufocando, mas se você se acalmar, você consegue. E aí eu fui, tipo, mergulhando no mar e eu tava, tipo, descendo na diagonal. Não sei porquê, mas, assim, a sensação era de que era um túnel diagonal. Enfim, não sei se isso é relevante. Mas eu fui descendo, 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 e as águas eram tipo azuis, mas era um azul muito claro, tipo o azul do céu. Era tipo um azul muito, muito bonito. E assim que eu fui descendo, cada vez mais, foi aparecendo umas colunas, tipo aquelas colunas romanas, assim, bem grandonas, assim, tipo, muito bonitas também. Umas plantas, sabe, assim, em volta. E eu fui descendo, 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 até que eu cheguei num portão todo de ouro, assim, sabe? Incrível. Juro pra vocês, foi assim, eu nossa, não acredito que eu tô tendo esse sonho, sabe? E inclusive uma coisa interessante é que eu tive que aprender a me controlar. Porque se eu ficava muito emocionado, desdobrado, aí eu voltava imediatamente pro corpo, sabe? Porque uma emoção muito forte começa a mexer nos centros energéticos, nos chakras. E se você não tiver um certo equilíbrio, aí você volta pro corpo. E aí eu, calma, calma, não posso ficar nervoso, porque eu não posso perder essa oportunidade de conhecer esse lugar. E aí eu fui entrando ainda mais, né, nesse lugar. Aí, quando eu fui me aproximando bem perto do portão, encontro tipo um ser, assim, uma sereia, mas, gente, ela não era bonita, tá? Não era como as sereias que a gente conhece das fantasias. Ela era metade, ela era um peixe humanoide. Era mais ou menos isso. E ela era meio esverdeada. E ela tava com um tridente, assim, na mão. Aí ela, tipo, apontou, assim, o tridente pra mim e disse assim... Tipo, telepaticamente, ela só deu um rugido, assim, mas eu entendi na minha mente, porque também no plano espiritual a gente aprende a se comunicar muito assim, telepaticamente. Eu entendi que, assim, ela disse pra mim... Você é da superfície, você não pode entrar aqui. Tipo, se afaste daqui imediatamente. Aí eu não pude fazer mais nada, né? Que eu não ia levar uma espetada da mulher lá. Então eu acabei voltando nessa hora pro meu corpo. Aí eu, nossa, tipo, fiquei em êxtase que tive esse sonho.
Mas, tipo, eu tive muitos outros sonhos incríveis, sabe? Assim, de visitar lugares fantásticos. Já visitei, por exemplo, a pirâmide do Egito, né? Uma loucura. Em volta da pirâmide era, tipo, muita coisa esquisita, sabe? Um lugar, assim, bem estranho. E eu entrei dentro da pirâmide e tava, tipo, tendo um show nesse dia. Era como se fosse, assim, tipo, muitos turistas, muita coisa assim, eu vi. Outros locais, assim, legais que eu visitei, deixa eu ver. Enfim, já gosto muito de ir para florestas, gosto muito de me conectar com os elementais. Já tive muito sonho com elementais, assim, eu amo sonhar com eles. Com fadas, com gnomos, lugares assim. Um dia eu tava, tipo, caminhando numa florestazinha e um serzinho muito pequeno apareceu, assim, tipo, na minha frente. Eu não sei o que ele era, eu sei que ele era masculino. E aí ele pegou na minha mão e disse assim, vem comigo. Aí, tipo, me puxou. Aí ele, tipo, a gente começou a voar, né, nessa hora no sonho. E ele foi me puxando, e a gente entrou, tipo, debaixo de uma cavernazinha, assim, e entrou, tipo, num plano das fadas, né? Era um lugar, assim, muito lindo, assim, tipo, com águas tipo, estruturas de pedra, assim. Eu passei pouco tempo nesse lugar, porque ele disse que eu não podia ficar também muito tempo lá. Mas foi muito bonito também esse sonho, que eu gosto. E eu tô contando só os sonhos bons, mas, gente, também teve muita coisa pesada. Teve dias que eu fiquei assim, ó, nossa, não sei nem o que é que eu faço da minha vida depois desses sonhos, sabe? Tipo, coisas horríveis que eu já sonhei também. Mas eu prefiro contar só as partes boas hoje. Depois, outro dia, quem sabe eu falo das negativas. E também eu tive muitos sonhos de vidas passadas, e é bem interessante sonhos sobre vidas passadas. Em outro vídeo também eu vou contar algumas experiências de como é. Mas também, assim, muita coisa pesada. Teve umas coisas interessantes também, umas coisas legais, mas assim, a maioria não foi tão bacana não, né? E outra coisa, muita gente que gosta desses assuntos de desdobramentos aqui vai ver, vai pesquisar, vai ver que existem muitas técnicas para você fazer desdobramento, mas eu vou dizer assim a real o que é que eu acho. As técnicas são importantes, você dar uma olhada nas técnicas, mas não é com técnica que você vai conseguir desdobrar. O desdobramento mesmo, assim, oficial, eu creio, pela minha experiência, que é feito pelo plano espiritual. Você precisa do auxílio dos espíritos para poder fazer esse desdobramento. A não ser que sua energia esteja muito boa, você esteja muito, muito leve, muito tranquilo, muito relax, que geralmente a gente não faz. E aí você consegue fazer esse desdobramento mais naturalmente sozinho. E tentar, né, se locomover para ir para outros lugares, porque tudo isso você tem que aprender no plano espiritual. Não é uma coisa tão simples. E aí, com o auxílio, né, que é o que geralmente acontece, é bem mais simples, porque eles fazem todo o trabalho, né? A gente deixa o trabalho para eles, no caso. Mas é bem por aí. É um assunto bem interessante e eu recomendo também vocês pesquisarem aí, sabendo que isso é um poder de vocês, né? Como eu falei no texto. E é um poder que nos foi outorgado, né? Que nos possibilita conhecer lugares incríveis, aprender coisas incríveis, né? Inclusive estudar no plano espiritual, isso é possível. Já aconteceu isso comigo. E assim, já tive muitas dicas, muitos ensinamentos. E aí eu quero finalizar com essa frase aqui. Quando você estiver pronto, o espírito do mundo irá te mostrar coisas que os outros não podem ver. Então é isso. Quando você estiver pronto. E como é que a gente fica pronto? Estudando, né? Aprendendo, buscando, principalmente querendo. A gente tem que se preparar emocionalmente, psicologicamente. É isso. E eu digo a vocês, é real. Busquem, porque assim, meus sonhos foram bem interessantes pra mim, né? Foi bem interessante pra mim e bem real pra mim. Mas assim, eu não tenho muita coisa pra, tipo, confirmar isso. Mas assim, outras pessoas já estão, tipo, muito mais avançadas que eu nesse assunto e tem, assim, histórias também incríveis. Dá uma pesquisada aí pra vocês verem. E é isso, amores. Beijos. Bye, bye.